Hoje eu me dirijo a você, meu caro irmão, meu caro amigo, com mais uma pergunta difícil de responder. Estamos no terceiro programa da nossa série. Qual o caminho quando não há caminho? Parece, na verdade, uma pergunta meio sem pé e nem cabeça, mas na realidade não é. Permita-me dizer-lhe que às vezes a vida segue, nós estamos, na verdade, nos dirigindo para em determinada direção e atrás como que de uma colina ou depois de uma curva, e pense nessa colina, nessa curva, como na verdade fatos, como experiências da vida. O que quero dizer é que às vezes a vida está seguindo o seu rumo e de repente, depois de um fato, depois de uma experiência difícil, dolorosa, depois de uma situação adversa, nós não vemos mais o caminho. Nós não temos mais, como dantes, clara a direção a seguir. Isso acontece porque nós adentramos no que chamamos de deserto. Você deve saber que, do ponto de vista físico, o deserto é um lugar extremamente inóspito, difícil. No deserto não há marcos, no deserto não há caminhos, as tempestades sopram, tudo é igual e ao mesmo tempo tudo diferente, as trilhas são apagadas, os rastros deixados são destruídos, e aquele que na verdade se perde não consegue encontrar o caminho para sair. O deserto é então, primeiramente, esse lugar onde facilmente a gente se perde. Mas o deserto é também um lugar de contrastes. No deserto, que para nós não é um lugar, para mim e para você hoje, o deserto é uma experiência, é uma vivência. O deserto é um lugar de contrastes, como eu dizia. No deserto, a gente aprende as nossas, ou reconhece as nossas fragilidades mais claramente, mas a gente também aprende a resistir. No deserto, é verdade, a gente sente, sem dúvida, um silêncio, experimenta um silêncio como talvez nunca tenhamos experimentado. Eu estou falando da experiência do deserto, quando a gente se sente de fato sozinho, muitas vezes sem quem nos compreenda, sem quem nos apoie, até porque não entende exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, o deserto é a experiência que nos permite redefinir determinadas coisas na nossa vida, definir determinados valores, pelo menos reencontrar determinados valores que estavam há muito esquecidos. Mas o deserto não é apenas esse lugar de tantos contrastes. O deserto é um lugar, curiosamente, da palavra. Na Escritura, a própria palavra deserto vem no Antigo Testamento da mesma raiz da palavra hebraica para palavra. É como se na mente do povo judeu, e para nós também, o deserto fosse o lugar em que Deus fala. E nós cremos então firmemente que quando vivemos essas experiências que estamos a descrever como deserto, estamos como que mais sensíveis, mais predispostos a acolher e a ouvir a graciosa palavra de Deus. Quando a alma silencia, Deus, sem dúvida, quebra o silêncio. Quando a alma se esvazia de tudo que é supérfluo, Deus a enche com a sua essência, Deus a enche com a sua graça. Mas o deserto é ainda também um lugar de transição. Ninguém quer viver no deserto. A gente quer passar, a gente precisa muitas vezes passar por ele, até porque o deserto é a escola de Deus. Mas nenhum de nós queremos viver no deserto, porque o deserto é, sem dúvida, o lugar, ou descreve a experiência da dificuldade, da adversidade, do sofrimento, do fracasso. O que acontece é que às vezes a gente demora no deserto mais tempo do que a gente gostaria, porque, como nós dissemos momentos atrás, no deserto tudo é inconstância e não há caminho. Os ventos uivam e nós temos as trilhas e os marcos apagados e não sabemos como sair. Quantas vezes você
já viveu experiências como essa, de não saber de fato como sair de uma experiência dolorosa. Isso era ou é, quem sabe está sendo hoje o seu deserto. Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Há, na verdade, solução para a sua dor e, sem dúvida nenhuma, há caminho para o que você entende, para o que você considera ser a inexistência total de caminho. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, a Escritura nos consola quando diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu e dele cuidou. E no versículo 12, o Senhor sozinho o guiou. Pois é isso. O que na verdade diz a bendita palavra de Deus é que Deus vai encontrar-nos em nossos desertos, onde nós estamos fragilizados e feridos. É Ele que abre o caminho e é Ele que sozinho nos guia para fora do deserto. Qual é o caminho? Quando não há caminho, é o caminho que Deus abre, é o caminho que Deus mostra, é aquele caminho que nós encontramos seguindo passo após passo as pegadas de Jesus de Nazaré. Então, em desertos que você viva, sempre saiba que Deus, se você abrir o seu coração, a sua mente, a sua alma, Deus vai encontrá-lo para guiá-lo para fora, para a sua Canaã, como diz a bendita palavra do Senhor. E ninguém mais sabe como guiar-nos para fora do deserto, senão o Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o console e que Deus o ajude a você, quem sabe que está no deserto, a sair dele. Vamos orar. Nosso Pai, nós somos muito agradecidos porque a Tua palavra nos diz que o Senhor vai buscar-nos em nossos desertos para nos guiar para fora dele. Mas nós também agradecemos, Senhor, porque é vivendo experiências descritas como deserto, experiências adversas, difíceis, dolorosas, experiências de profunda solidão, experiências de dor na alma, que nós somos ou nos tornamos mais sensíveis e podemos ouvir a Tua palavra e guardá-la no coração. E, Pai, porque a partir dessa experiência, a nossa vida também encontra redefinições e, quem sabe, a renovada para uma experiência de fé nunca antes vivida. Por isso, nós te agradecemos por esses momentos difíceis pelos quais passamos e tudo entregamos nas Tuas mãos. Guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.